Olha, com a pandemia, as consultas por telemedicina, você viu o Barão falando aqui que ele pede as coisas em casa, ou seja, a gente fez da nossa casa um grande escritório para tudo, né? A gente trouxe tudo para dentro da nossa casa e não foi diferente com as consultas, a telemedicina aumentou bastante. Este ano já foram cerca de 1.700.000 e há uma tendência progressiva de aumento, principalmente nas especialidades da psicologia, da dermatologia e da endocrinologia. Para saber mais detalhes sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Gabriel Garcês, que é diretor médico da plataforma de telemedicina DocPass. Doutor, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos. Bom, está aí um detalhe que a gente, aqui no Brasil pelo menos, achava que era distante, né? A telemedicina é um negócio que ainda vai demorar, porque eu não confio nisso, não confio naquilo. De repente, a pandemia fez a gente aprender a entender que isso é possível, né? É verdade, a pandemia ela fez a gente encontrar novos normais em todas as áreas, né? E na medicina não foi diferente. Essa tendência da telemedicina já é uma coisa bastante antiga. A Associação Americana de Telemedicina, que surgiu em 1993, deu um grande passo aí para a telemedicina e aqui no Brasil ela vem se desenvolvendo desde 2005, quando a Associação Brasileira de Telemedicina foi fundada. E de lá para cá vem desenvolvendo, a gente vem aprendendo bastante com as limitações da telemedicina, claro, e tentando passar muita informação também de que a telemedicina ela não vem para substituir a medicina presencial, né? Ela vem para complementar e ajudar a medicina presencial a ser mais resolutiva. O senhor acredita que essa é uma tendência, veio para ficar realmente? Olha, com certeza, né? A nossa plataforma lá, por exemplo, já existe há 3 anos, e aí antes dessa regulamentação da telemedicina, a gente fazia as teleinterconsultas, né, com os profissionais de saúde nas duas pontas, desde o início da pandemia, é claro que houve uma explosão de atendimento de telemedicina, mas uma coisa interessante que a gente observou foi que depois do final daquele primeiro pico da primeira onda da telemedicina, a gente observou uma redução dos casos relacionados ao coronavírus, mas a gente manteve o número de atendimentos. Então a gente chegou a ter 25% só dos nossos atendimentos relacionados ao Covid. Então, o que a gente está percebendo é que a sociedade abraçou muito essa ideia, os médicos abraçaram muito essa ideia, começaram a enxergar na plataforma de telemedicina uma possibilidade de se conectar com os pacientes de forma muito mais fácil, muito mais ágil, e a visão que a gente tem aqui é que realmente veio para ficar e que, passada a pandemia, a regulamentação deve vir e deve manter a telemedicina como uma ferramenta que aproxima os médicos e profissionais de saúde aos pacientes. É exatamente sobre a regulamentação que eu gostaria de conversar com o senhor agora, doutor Gabriel. Houve essa autorização emergencial do governo, né, para que a telemedicina acontecesse. Isso deve durar até o final desse ano. Há um consenso de que haverá uma aprovação definitiva. O Conselho Federal de Medicina vai trabalhar para isso. Como é que está o trabalho dentro das sociedades? Olha, o Conselho Federal de Medicina, no ano passado, 2019, ele já sinalizou uma possibilidade de regulamentar, claro que com restrições, né, visando aí as limitações da telemedicina, mas ano passado ele já tinha sinalizado sobre isso no dia 6 de fevereiro do ano passado. E aí a sociedade médica entendeu que era necessário ter um pouco mais de debate sobre isso, então 20 dias depois essa regulamentação voltou atrás, e aí a gente voltou a ter aquelas limitações de ainda não saber exatamente até onde a telemedicina poderia ir. E agora, com esse decreto emergencial, a gente teve a possibilidade de, nesses últimos 10 meses, aprender muito sobre a telemedicina e trazer para a nossa realidade aqui no Brasil o que a gente já via acontecendo lá fora, na Europa, nos Estados Unidos e principalmente na China. Existem já fóruns de discussão dentro do meio médico para debater sobre até onde a telemedicina consegue ir, quais são as limitações da telemedicina, e a tendência é que ao término desse período de pandemia a gente saia daqui desse período conturbado, né, com bastante resposta e com um documento bem robusto autorizando e regulamentando essa telemedicina. Acho que assim, o mais importante disso, Nelson, é que independente de como o Conselho Federal vai se comportar, o mais importante é que os próprios médicos e a sociedade já deram o aval, já deram o crivo de satisfação da telemedicina. E são eles que são o alvo de tudo isso, né? Eles é que podem dizer se é válido ou não, né? Afinal de contas, eles têm que ter essa questão mais minuciosa, né? De saber se podem atender à distância ou como podem fazer isso. A telemedicina, em determinados aspectos, em determinadas especialidades, pode funcionar como uma triagem?
Com certeza, né? A gente tem dentro da telemedicina, porque a telemedicina, né, hoje está sendo muito falada como as teleconsultas, né? Porque nesse período de pandemia todo mundo queria evitar a ida ao hospital e muitos casos realmente não eram necessários, mas precisavam de uma avaliação médica. Então a teleconsulta ficou muito em voga agora. Mas a telemedicina ela é um mercado muito amplo. Ela vai desde aquela mensagem de aplicativo de mensagens instantâneas que o paciente manda para o médico dele, depois de uma cirurgia ou depois de uma consulta para tirar uma dúvida, isso já é telemedicina, e vai até esse serviço final, que é o serviço de teleconsulta mesmo, propriamente dita, por vídeo, como a gente está fazendo aqui. A gente está se comunicando por vídeo, por áudio, e a gente consegue fazer uma grande parte do que se faz na medicina presencial. Desculpa? Não, pode falar, doutor. A telemedicina, como já vinha sendo feita aqui no Brasil, por exemplo, o telediagnóstico, né? Você vai fazer um exame de imagem num laboratório. O radiologista, quando ele pega aquele exame de imagem para laudar, não necessariamente ele está presencialmente ali. Isso daí faz parte também da telemedicina, né? Faz parte do telediagnóstico. Então, existe um leque de possibilidades dentro da telemedicina que, em todas as áreas, né? Se você for ver, os bancos digitais, por exemplo, vieram para trazer tecnologia para os mecanismos de transferências financeiras e empréstimos. Dentro da saúde, a gente precisa também trazer a tecnologia para facilitar. A gente sabe que o Brasil é um país que, infelizmente, não são todos que têm acesso fácil à saúde, é um país continental, e a concentração de médicos, por exemplo, na região sudeste do país, dificulta muito o acesso ao médico dos pacientes do interior e do norte, do centro-oeste. Então, a telemedicina ela vem também ajudando a facilitar, né, facilitando esse contato entre os médicos e os pacientes das áreas mais remotas. O senhor tem razão, esse é um detalhe muito importante que o senhor lembrou, exatamente da concentração de profissionais em um determinado local do país, né? E com a telemedicina, com a teleconsulta, por exemplo, isso pode facilitar exatamente essa triagem, né? Um exame clínico, e vai levar para um profissional específico, ou seja, a pessoa já sabe o que vai procurar. O fato de os convênios médicos já disponibilizarem ali no seu aplicativo a questão da teleconsulta, isso também ajuda a melhorar ainda mais essa concentração de esforços para que a teleconsulta, a telemedicina possa se tornar efetiva? Sim, não tem dúvida. Hoje a gente tem como clientes lá algumas operadoras de saúde, e três das maiores operadoras de saúde nossas hoje têm uma curva de ascensão de volume de atendimento muito grande. Infelizmente, a gente tem aqui no Brasil dificuldade de acesso à saúde, né? Só 20% a 25% da população tem, por exemplo, acesso à rede suplementar de saúde, que são as operadoras, os planos de saúde. Mas esses 25% terem acesso, terem contato e enxergarem na telemedicina uma facilidade de contato com o médico, e não só com o médico, tá? Com o psicólogo, com o nutricionista, com outros profissionais da área de saúde, eu acho que isso daí facilita o entendimento do restante da população, né? E isso é até interessante frisar, porque enxergando que 75% das pessoas não têm acesso a planos de saúde, a maior plataforma de telemedicina hoje aqui desenvolveu um produto para o público final. Então, o público final que não tem plano de saúde hoje, ele consegue entrar na plataforma lá da DocPass, por exemplo, e comprar uma consulta, falar com o médico mesmo sem ter acesso ao plano de saúde. Então, quer dizer, eu acho que o plano de saúde ele veio ajudando a ter essa visibilidade, né, as pessoas enxergarem a telemedicina como uma ferramenta de facilitação, mas para aqueles que não têm plano de saúde, isso aí acaba servindo como exemplo e estimulando o uso também dessa ferramenta. Doutor, o senhor acredita, isso aqui eu vou sair um pouquinho dessa questão da monetização do serviço, indo para a parte mais pública. O senhor acredita que o SUS, por exemplo, poderá entrar nessa questão da teleconsulta, da telemedicina? Olha, não só poderia, como já está entrando, né? A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, por exemplo, tem usado as teleconsultas para facilitar o programa de estratégia de saúde da família, né? A atenção primária, que é um programa super premiado, um programa super reconhecido no mundo inteiro, e que agora, usando a tecnologia, está facilitando o contato do paciente com a equipe de saúde dele, tanto a enfermeira como o médico dele. Então, quer dizer, o governo de Minas Gerais também chegou a usar a telemedicina para facilitar, principalmente, né, o contato do médico que estava lá no CTI com um ente de alguém que estava do lado de fora do hospital. Quer dizer, tem uma pessoa internada, o parente não podia visitar, não podia entrar lá no CTI por conta do risco de contágio do coronavírus, e usava-se a telemedicina para facilitar a comunicação entre o parente do paciente
e o médico que estava lá dentro, né? Porque muitas vezes o parente não tinha respostas sobre o tratamento, não tinha informações. Então, já está sendo um pouco utilizado no SUS, eu acho que isso tem que melhorar ainda tem muito para crescer, tem muito para evoluir. É um caminho ainda com um vasto leque de possibilidades, e não só na rede privada, mas também na rede pública do SUS, eu acho que tem muito a acrescentar. Doutor Gabriel Garcês, muito obrigado por nos atender aqui no Band News, trazer todos esses esclarecimentos dessa modernidade que eu acredito que veio para ficar, porque está na Europa, está nos Estados Unidos, está na Ásia, e o Brasil não pode ficar de fora. Afinal de contas, o Brasil é também um país muito tecnológico, talvez tão forte quanto tantos outros que eu citei aqui. Doutor, muito obrigado, um ótimo Natal para o senhor e um feliz 2021. Bom Natal para o senhor, bom Natal para todo mundo. E a gente que agradece a oportunidade de mostrar um pouco dessa nova tecnologia, dessa facilidade para todo mundo aqui na Band News. Obrigado.